Olá, muito boa tarde. Apesar das circunstâncias deste ano, geradas pela pandemia, o mês de agosto não deixa de ser a ocasião para o encontro da comunidade migrante. E neste mês, há uma semana em que a Igreja Católica assinala a Semana Nacional das Migrações, esta que está a decorrer, e é por isso a ocasião para recordarmos uma campanha da Cáritas Portuguesa, com outras Cáritas da Europa, precisamente para tentar que a sociedade tenha uma cultura diferente em relação aos migrantes. Connosco temos hoje Filipa Abcacis, da Cáritas Portuguesa. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Filipa, por estar no programa Eclésia. Este projeto começou em 2018, não é? Começou em 2017. 2017 ainda, para tentar de facto promover uma cultura de maior acolhimento, interligação, desenvolvimento com a comunidade migrante. Termina agora, 3 anos depois, o balanço que se faz é positivo? O balanço que se faz é positivo, inclusive nós tivemos acesso a um estudo do Eurobarómetro sobre a percepção dos portugueses, aliás de todos os povos da Europa, face aos migrantes, e vemos que Portugal desde 2016 tem melhorado a sua percepção. Claro que este projeto é uma forma de contribuir, entre muitas outras iniciativas de outras organizações que existam, mas julgo que o balanço é muito positivo, até pela quantidade de pessoas que conseguimos envolver e outras organizações nas atividades do projeto. Que eixos principais tinha este projeto? Este projeto tinha como eixo principal promover sociedades de acolhimento mais justas, tinha também o objetivo de mostrar qual é a contribuição dos migrantes para o desenvolvimento, ou seja, qual é que é a relação entre migrações e desenvolvimento, que era uma área que não estava muito trabalhada, e nós fizemos isto com diversos públicos-alvo, desde escolas, universidades, jornalistas, público em geral através das campanhas das redes sociais. Este projeto tem 3 palavras-chave: migrações, interligação e desenvolvimento, e de facto é necessário incluí-las todas, cruzá-las para criar essa cultura de proximidade em relação aos migrantes. Sim, e nós neste último ano, o foco que nós estamos a dar é sobre a contribuição dos migrantes para o desenvolvimento e dar a conhecer às pessoas que não só os imigrantes que estão em Portugal contribuem muito para a economia nacional, para a economia, para a demografia, para a cultura, interculturalidade, e também os imigrantes portugueses que estão lá fora contribuem para Portugal ultrapassam um ponto percentual do PIB português. Portanto, estas contribuições das remessas que se enviam e também do que os imigrantes cá contribuem para a segurança social, etc., é muito importante e é bom desmistificar com factos reais. Nós estamos a gravar aqui no cimo do Parque Eduardo VII e quando percorremos uma cidade como Lisboa, de facto vemos que é uma cidade onde estão muitas comunidades, muitos povos. Hoje as sociedades são assim. Estes estudos, estes projetos ajudam a perceber a cidade que habitamos? Sim, nós quando lançámos inclusive o estudo da Casa Comum, mostramos em termos de percentagens da população migrante em Portugal quais é que são as maiores nacionalidades. Muitas vezes as pessoas têm uma percepção errada, nós temos muitos brasileiros, os PALOPs não são os países mais representados na sociedade portuguesa, apesar de termos ideia disso, porque muitos já são de segunda geração e já cá nasceram, portanto já não são imigrantes e muitas vezes continuam a ser tratados como imigrantes e já são cidadãos portugueses de pleno direito. E o que nós temos tentado fazer, inclusive agora neste ano da contribuição dos migrantes para o desenvolvimento, é mostrar e fazer cada um pensar de como é que seria um dia da sua vida sem os migrantes. Ou seja, pensarem em algum aspecto, por exemplo, um restaurante que gostam muito, comida de sushi ou comida italiana, e pensarem que se esse restaurante não existisse, ou seja, algo que tem de facto um impacto na vida do cotidiano, do dia-a-dia das pessoas. E há ruas, há locais da cidade, e Lisboa até é um exemplo se calhar menor sobre essa interculturalidade que habita as cidades, mas mesmo aqui em Lisboa e noutros pontos do país vemos algumas ruas onde a marca cultural ou a marca identitária de uma nação qualquer do globo é evidente, não é? Nós aqui em Lisboa temos várias zonas, por exemplo a zona da Moraria, que era uma zona que estava bastante degradada, e também com a chegada destes novos migrantes do Paquistão, etc., ajudaram a revitalizar ali até economicamente o tecido social daquele bairro. E com isto também surgem uma série de associações
que promovem atividades culturais, gastronómicas, etc., que também ajudam a revitalizar e a tirar o estigma de zonas que poderiam ser vistas anteriormente como degradadas ou perigosas até. Sobre as ações que fizeram este projeto desde 2017 a 2020, não é? Que está agora a concluir-se. Há pouco a Filipa já falou desse estudo A Casa Comum. Que propósito tinha ele e que conclusões é que chegou? Este estudo, o objetivo era suportar com factos e com pesquisa os pilares do projeto, portanto a contribuição dos migrantes para o desenvolvimento, como é que Portugal acolhe e quais é que são os principais desafios e oportunidades à integração dos migrantes em Portugal. E este estudo foi feito pelos 11 países que participam no projeto, pelas 11 Cáritas europeias que estão a participar e também pela Cáritas Europa, que depois pegou nos resultados todos e compilou num estudo europeu, que estão todos disponíveis online. O nosso em Portugal foi coordenado pelo professor investigador Pedro Góis, da Universidade de Coimbra, que nos apoiou nesta pesquisa e na elaboração do relatório. E então depois foi também engraçado ver que os países também têm alguns desafios diferentes. O nosso desafio não está tanto naquilo que é a forma como os migrantes são percepcionados pela população local, como noutros países na Áustria, em que já se vê uma xenofobia muito mais a aumentar cada vez mais e, portanto, nós estamos num patamar inferior e esperamos que continuemos assim ainda. A promover esse acolhimento, não é? Sim. E a integração dos migrantes. Este estudo Casa Comum, estamos a falar da Europa, não é? Mostra que, de facto, a Europa, para sobreviver, tem que acolher a comunidade migrante. Mostra que a Europa não sobrevive sem migrantes. E nós, muitas vezes, o que pensamos é nos migrantes externos à União Europeia, portanto, países terceiros, mas a maior parte dos migrantes que circulam na Europa são de países europeus, portanto, são migrantes internos da União Europeia. E a Europa sem migrantes não era Europa, não era o que somos. Nós, inclusive, agora estamos também a acompanhar o trabalho da Comissão Europeia nesta questão dos migrantes e destes, ou seja, do envolvimento que já se vai fazendo mesmo a nível de Bruxelas, dos migrantes eles próprios poderem ser atores-chave também na definição de quais é que são as políticas a tomar. E, portanto, este envolvimento vai sendo cada vez mais promovido. E este é um setor que a Filipa coordena na Cáritas, não é? A relação com outros países, a dimensão internacional das organizações. Para a própria Cáritas portuguesa, a sua ação também só se entende nessa ligação, no caso com os povos europeus, mas promovem outras ligações, como os países PALO, por exemplo, etc., não é? Sim, nós temos dentro da nossa política de atuação internacional, temos alguns eixos que são prioritários, seja a ajuda humanitária, em situação de crise ou de guerra ou de alguma catástrofe ambiental, e nós, através da nossa rede, prestamos sempre apoio através de campanhas de angariação de fundos ou de fundos próprios que nós tínhamos das emergências internacionais. Depois, além disso, temos toda esta parte da ligação mais dentro da União Europeia, em que os temas são maioritariamente a ver com as migrações, com o desenvolvimento, e depois ainda a nossa ligação com os lusófonos, através do Fórum das Cáritas Lusófonas e de projetos que nós apoiamos, até pela realidade histórica, pela facilidade da língua, a coordenação entre estes países é muito mais fácil e mais próxima. Regressemos às várias propostas, às várias fases deste projeto sobre migrações que a Cáritas Portuguesa realizou, juntamente com as Cáritas da Europa. O manifesto sobre pactos globais. Qual foi o objetivo deste manifesto? O manifesto que nós fizemos foi a quando das negociações do Pacto Global para as Migrações, que foi aprovado em janeiro de 2018. Foi um manifesto que foi coordenado pelo FORCIM, pelo Fórum das Organizações Religiosas Católicas para a Imigração. Fizemos em conjunto para promover, ou seja, para apoiar o governo português na assinatura do pacto, ou seja, já estava previsto que o governo fosse assinar o pacto, mas o que nós fizemos foi mostrar que as organizações católicas estariam disponíveis para apoiar tudo o que implicava a implementação do Pacto Global para as Migrações. E esse manifesto foi entregue ao Governo, ao Sr. Primeiro-Ministro, foi entregue ao Presidente da República, foi entregue também ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, antes da assinatura do Pacto, até para demonstrar esta nossa solidariedade com
com aquilo que eram os objetivos do Pacto. E que percepção têm da atenção que organizações políticas e administrativas prestam às instituições, nomeadamente religiosas, que estão no terreno nesse acolhimento? Nós, neste âmbito das migrações e no trabalho que temos vindo a desenvolver de forma mais consistente desde 2017, nós temos notado muita abertura por parte do Governo, não só em participação em atividades organizadas por nós ou reuniões para discutirmos ou debatermos alguma questão específica ou darmos recomendações naquilo que é uma política que está a ser desenvolvida. E fomos envolvidos também depois naquilo que foi o plano de implementação do Pacto Global para as Migrações. Portugal foi o primeiro país do mundo a ter um plano para a implementação do Pacto Global e, portanto, isso é muito positivo. E agora é uma questão de irmos acompanhando e tentando incidir sempre que é relevante, mas temos tido bastante abertura, sim. Um outro projeto que acompanhou esta realização ao longo destes 3 anos foi a Mala da Partilha. Que gesto foi este e que impacto teve nos locais por onde passou? A Mala da Partilha foi uma iniciativa que nós desenvolvemos dentro da campanha Partilhar a Viagem, uma campanha promovida pelo Papa Francisco, com o objetivo de promover acolher os migrantes e os refugiados. E nós o que fizemos foi, pegámos numa mala antiga daquelas de viagem de pele, decorámos com a imagem da campanha e ela andou a circular por várias dioceses por todo o país, a recolher cartas de migrantes e de refugiados, tanto de imigrantes como de imigrantes que regressaram, e procurando que eles partilhassem aquilo que eram os principais desafios, as dificuldades que tiveram no seu percurso migratório, e depois com algumas dessas cartas, não todas porque algumas não tínhamos autorização de publicação, mas com a maior parte delas lançámos um livro, que é a Mala da Partilha, que está disponível para adquirir no site da Caritas, e foi uma iniciativa que depois se desdobrou em várias pequenas iniciativas a nível local, a nível diocesano, e que teve um grande impacto nas comunidades. Portanto, foi bastante... A mala foi circulando pelas várias dioceses de Portugal, não é? Sim. Ou seja, foi esse o objetivo? Sim, esteve em várias dioceses, era sempre passada de diocese para diocese numa celebração eucarística, portanto a diocese anterior deslocava-se à seguinte com a mala e assinalava um momento assim, e depois circulava, às vezes na diocese ou estava no mesmo sítio, ou circulava mesmo dentro da diocese por várias paróquias, sempre neste objetivo de recolher histórias de vida de migrantes e de refugiados. E o que é que dizem essas narrativas? Essas narrativas contam histórias com muitas dificuldades, mas a sensação que se tem ao ler o livro com todas as cartas, são 71 cartas publicadas, a sensação que se tem ao ler o livro é que, apesar das dificuldades, às vezes da dificuldade da língua, que é um dos principais entraves à integração, e as dificuldades que surgem quando se chega a um país que não se conhece, a maior parte das pessoas sentem-se bem em Portugal e, portanto, sai-se com um espírito positivo desta recolha. Uma última iniciativa foi uma exposição itinerante que desenvolveram precisamente para levar este projeto até um número maior de populações, seja da comunidade estudantil, sejam outras. Acredito também que com resultados positivos atingiu os vossos objetivos. Atingiu e superou em muito, ou seja, nós tínhamos, esta é uma exposição itinerante com materiais, com uns painéis que circulam de escola em escola e com materiais também para os alunos de uma brochura que explica os factos sobre migrações e sobre desenvolvimento, e nós tínhamos previsto um objetivo de 5.000 alunos inicialmente e acabámos por ter 65.000 a participar, portanto foi um crescimento exponencial. E isto porquê? Porque esta iniciativa foi feita em parceria com a Obra Católica para as Migrações e também com o Secretariado de Educação Cristã, e portanto toda esta rede montada já nas escolas do Secretariado foi também muito útil e que ajudou a potenciar imenso o projeto. Portanto, nós acabámos por ter muitos mais pedidos do que aqueles que tínhamos inicialmente previsto. Agora, na altura da pandemia e do confinamento, as atividades foram interrompidas porque as escolas foram encerradas, mas ainda assim tivemos muitas participações e os materiais estão todos disponíveis online. Portanto, também nesta nova forma de trabalhar das escolas, mais digital, também os materiais estiveram sempre disponíveis para os professores e alunos trabalharem. E há uma percepção diferente da comunidade mais jovem acerca do fenómeno migratório? Diferente em relação aos adultos?
Sim, eu julgo que os mais jovens, uma das coisas que nós notámos também, mas isto mais da nossa percepção da ida às escolas, por exemplo, nas regiões do interior, como existem no interior norte, como existem muitos alunos que têm, porque nós começámos sempre as sessões a perguntar: alguém aqui conhece um migrante? Assim, para desmistificar, e todos eles têm pessoas que migraram na família. Portanto, os migrantes são eles. E, portanto, a partir daí cria-se logo um ponto de debate e de aproximação muito mais fácil do que pessoas que nunca tiveram esse fenómeno na sua própria família. Uma pergunta que nós, enfim, que fomos acompanhando este projeto, vimos repetidamente publicada, era esta: o que é que te faz sentir em casa, não é? Isto foi uma tentativa também de sentir que, de acordo com as culturas, as nacionalidades, há diferentes razões e diferentes condições para que um cidadão e uma cidadã se sintam em casa. Esta campanha faz parte do projeto europeu, portanto tem o hashtag WhatIsHome, que é o mesmo implementado nos 12 países, nos 11 países e na Carta da Europa, e o hashtag da campanha é mesmo fazer pensar que aquilo que cada um de nós precisa para se sentir em casa é o mesmo, independentemente onde nós estejamos. É estarmos ao pé da nossa família, é estarmos em segurança, podemos ter acesso à educação, podemos trabalhar, podemos ter uma vida digna. E, portanto, o que é essencial para nos sentirmos em casa num país é igual para todos. E nestes 3 anos do projeto nós tivemos sempre um tema para cada um dos anos. Este ano tem a ver então com esta questão da contribuição dos migrantes para o desenvolvimento, e temos um hashtag adicional a esse, que é 24 Hours Without. E então desafiamos as pessoas a partilharem vídeos ou histórias ou fotografias, testemunhos, sobre pensarem o que é que seria um dia delas sem um migrante que elas conheçam, que faz diferença na sua vida. E temos tido algumas participações de personalidades, por exemplo, o chefe Chacal, que é um migrante, partilhou que um dia para ele ser migrante é ter os restaurantes todos fechados, porque tanto ele como a grande parte dos empregados são migrantes, e portanto termos estas ideias mais práticas, não é, do dia a dia, e desmistificarmos também a questão das migrações nesse aspecto. Além destes testemunhos, temos também estado a partilhar factos, ou seja, mitos e factos, sempre nas redes sociais, de coisas que as pessoas têm como certas e que com factos e estatísticas, etc., se desmontam rapidamente. Com a convicção de que, dessa forma, estão a criar uma nova percepção acerca dos migrantes? Sim, esperemos que sim. Tem essa expectativa e também já essas indicações, não é? Sim. Acredito que sim. As novas gerações, e voltando a elas, acredito que por colegas de escola, então aqui nas cidades isso acontece muito, muitas culturas nas escolas, o fenómeno migratório é mais facilmente compreendido? Sim, eu julgo que sim. Nós inclusive tivemos também algumas iniciativas de concursos que estivemos a desenvolver e que depois tivemos que adaptar um pouco devido ao confinamento, e tínhamos um concurso nas escolas em que o desafio era que as próprias escolas, os alunos, em grupos, com a orientação de um professor, criassem uma campanha nas redes sociais da escola sobre migrações. Tivemos ainda algumas participações, agora vamos receber os trabalhos muito em breve, tivemos que alterar as datas, etc., como é de perceber, mas de algumas partilhas que foram sendo feitas foi muito interessante ver como é que os próprios jovens, crianças e jovens, abordavam estes temas das migrações, não só com alunos da escola ou professores que eram migrantes e que contavam a sua história, ou então indo à comunidade à volta da escola e tentar perceber se havia ali algum migrante, alguma loja de outro país, etc., e perceber qual é o impacto que aquilo tem na vida deles e na vida do bairro. E, portanto, é interessante que eles sabem também sabem intuitivamente como é que hão de lidar com o assunto e abordá-lo. E de facto tem-no muito mais próximo, acredito. Portugal, até a década de 80 do século passado, era essencialmente um país de emigração, de saída de cidadãos para outros países, nomeadamente europeus, mas não só. Depois teve uma década de acolhimento, de muito acolhimento. O advento do século XXI trouxe o quê para a migração? Somos de tudo um pouco, acolhemos e saímos e partimos? Somos tudo um pouco. E um dos factos que nós costumamos dar nas escolas sobre estes números da imigração em Portugal e da imigração, nós temos 1/4 dos portugueses que moram fora do país. Portanto, é uma percentagem enorme. Continuamos sempre a ser um país de imigração.
Nós agora o que notamos nesta nova vaga de imigração, estamos a ter muitos imigrantes brasileiros, também face à situação que se vive no Brasil atualmente, e esta migração brasileira também é uma migração diferente daquela que houve há umas décadas atrás, nos anos 90. Ou seja, esta migração é uma migração muito mais qualificada e, portanto, aí também não só podem ser migrantes do mesmo país em décadas diferentes, mas o próprio perfil do migrante que está a chegar é muito diferente. Estamos nesta Semana Nacional das Migrações, é uma iniciativa da Igreja Católica em Portugal, que mantém, através da Caritas, através da Obra Católica Portuguesa de Migrações e de outras estruturas eclesiais, mantém sempre por perto a atenção às comunidades migrantes, à mobilidade humana. Sim, esta é uma iniciativa que nós partilhamos sempre com a Obra Católica para as Migrações, portanto procuramos sempre apoiar e todos os anos por esta altura desenvolvem sempre algumas atividades que procuram também promover este acolhimento dos migrantes em Portugal. E, portanto, este ano vamos novamente, em circunstâncias diferentes, mas assinalar esta data. A percepção que tem é que a pandemia fez esquecer alguns grupos de pessoas, nomeadamente do grupo dos migrantes. Nós julgamos, em Portugal teve inclusive uma boa prática que foi muito comentada a nível internacional, não só por outras organizações com quem nós trabalhamos, mas também em meios de comunicação, teve notícias no New York Times, etc., que foi a questão da regularização dos migrantes no tempo do confinamento. E esta regularização era específica, vai terminar agora em julho, terminou agora em julho, e por isso foi algo diferente, que não foi feito por nenhum outro país. E permitiu que todas as populações tivessem acesso à saúde, etc., não é? Acesso ao sistema de saúde, etc. Mas isto era também só para migrantes que tivessem já o seu processo iniciado no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Além disso, o que nós vimos também e que procuramos também nesta campanha que estamos a promover nas redes sociais é demonstrar que, principalmente no tempo de confinamento, sem os migrantes, muitos dos serviços básicos e essenciais estariam fortemente afetados, não só as cadeias de distribuição de alimentos, as questões de saúde, de higiene, limpezas, etc. Portanto, existem muitos trabalhos de primeira linha que são assegurados por migrantes e que sem eles teria sido muito complicado. Gravamos esta conversa a propósito deste projeto Mind que a Caritas Portuguesa desenvolve, juntamente com 11 Caritas da Europa e a própria Caritas Europeia, que termina este ano, e esta conclusão do projeto vai ser marcada por que fases? Nós temos o fim previsto do projeto para o mês de setembro, para o final do mês de setembro. Tínhamos algumas atividades previstas para assinalar o seu final de organização de eventos, etc. Vamos ter que avaliar também como é que estará a situação, mas isto é transversal a todos os projetos quase que estão a decorrer, mas vamos assinalar de alguma forma e acreditamos que não é um projeto, ou seja, não é uma missão, um objetivo que vai ter um fim. Vamos continuar mesmo após o fecho do Mind. Porque o fenómeno migratório é permanente, não é? É permanente. Filipe Abcacis, agradeço muito ter estado aqui no programa Eclésia. Obrigada. A falar deste projeto na Semana das Migrações e, por certo, que dando um grande contributo para essa nova percepção acerca das comunidades migrantes. Muito obrigado. Um programa onde quisemos, de facto, olhar o projeto Mind que a Caritas Portuguesa desenvolve aqui em Portugal para criar em toda a sociedade uma percepção cada vez mais positiva a respeito das comunidades migrantes. Desejo-lhe uma ótima tarde, boas férias se for o caso e até amanhã, se Deus quiser.